entrarem num cômodo da casa e enxergarem um vulto e tomarem um susto? De repente você acende a luz e você vê que não era nada demais, era uma roupa que você deixou pendurado, era um objeto que você deixou ali. E ele fez um formato parecendo que era alguma pessoa, alguma coisa que te assusta. Comigo já aconteceu várias vezes. Isso é o que acontece quando a gente não enfrenta os nossos medos. O medo, ele faz com que a nossa realidade fique distorcida. O medo altera a realidade. Uma coisa que poderia ser simples ou que você olha para o lado e vê que é simples na vida de outra pessoa, na sua vida não é. Por quê? Porque a sua realidade está totalmente alterada pelo medo. Então você não consegue enxergar aquilo como uma coisa simples. E assim como no exemplo que eu dei, a gente precisa dar luz às situações para que essas situações sejam mais fáceis para a gente. Quando a gente acende a luz, a gente vê que não era nada demais. Então, quando a gente enfrenta os nossos medos, a gente vê que ele não tinha tanta proporção para distorcer a realidade como ele fez. Jung, ele fala que todos nós temos um lado sombrio, um lado que fica oculto. E esse lado sombrio não necessariamente é um lado ruim, ele simplesmente é um lado que não é desenvolvido. E muitos dos nossos medos têm a ver com isso. Às vezes a gente tem medo de descobrir o que a gente é, ou qual a nossa reação diante daquilo. Então, quando você não se conhece, pode ser que esse seu lado sombrio te traga medo também, esse seu lado que você está deixando no escuro. E a partir do momento que você coloca a luz, que você enxerga esse seu lado, você começa a se desenvolver. O que seria isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida, né? Uma pessoa que gosta de falar, de se colocar, e, enfim, eu enxergo o mundo dessa forma, de dentro para fora. Qual é a minha sombra nesse caso? Ser introvertida, que não é ser tímida, mas ser uma pessoa que se contenha um pouco mais, resolva mais as coisas por si mesma, não tem essa necessidade de externalizar tudo que vai fazer. Então, em momentos que eu me deparo que eu preciso fazer isso, pode ser que eu tenha muita dificuldade ou até medo. Então a gente acaba fazendo isso com nós mesmos, a gente acaba ficando com medo da nossa sombra. Ah, eu sou uma pessoa totalmente alegre, então eu tenho medo de quando eu fico triste. Sabe aquelas pessoas que brincam com todo mundo, aquelas pessoas que tiram sarro? No fundo tem um lado sombrio, né? Como que essas pessoas são quando elas não estão brincando? Às vezes a pessoa tem tanto medo de descobrir quem ela é, que ela vai fugindo daquilo. Só que aí esse lado sombrio, esse lado que está no escuro, ele vai virando aquele monstro, né? A gente vai pensando que aquilo é o fim do mundo. E na verdade não é. A gente simplesmente distorceu a nossa realidade. Então hoje eu queria que você aprendesse isso. O medo, ele altera sim a realidade, mas não porque ele é poderoso a esse ponto, é porque nós não damos luz ao que precisa ser visto. Então o processo de autoconhecimento que nós vamos trabalhar aqui vai ser essencial para você começar a dar luz aos seus medos, começar a entender por que eles existem e começar a trabalhar com eles de uma maneira diferente. Tudo isso com calma, passo a passo, através do autoconhecimento, através de você entender quem você é. Isso vai acontecendo naturalmente.